Você que não tem passagem neste mundo vai ficar. Graças a Deus, glória a Deus. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluias. Eu vou louvar a Deus com um hino aqui mais, glória a Jesus, suave, que não força muito a garganta, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor, glória a Jesus, com o 169 da aba cristã, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Longe do Senhor andava o caminho de horror, porque sou qualquer entrega seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso desviar. Mas a mim também me chama, pois você já me salvar. O juízo não pensava na minha perdição. Minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso desviar. Mas a vida também me chama, pois deseja me salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador e carregarei o fardo que tristeza enfrentou. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso desviar. Mas a ti também me chama, pois deseja me salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a casa e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso desviar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos, glória a Jesus. Irmãos e irmãs, glória a Jesus, aleluia. Os irmãos trouxeram, aleluia, Jesus, as suas fichas de obreiro, glória a Jesus. A irmã está procurando, nós temos aviso ontem, para os irmãos trazerem hoje as suas fichas de obreiro, glória a Deus. Ele está com a sua ficha em casa ainda, glória a Jesus. Que era para trazer hoje, trouxeram, glória a Jesus, que é para entregar na mão da irmã para poder levar para a sede mundial, glória a Jesus, aleluia. E até amanhã, glória a Jesus, para nós entregar, glória a Jesus. Então, os irmãos e irmãs que não trouxeram hoje, glória a Jesus, ou já entregaram tudo bem, quem não entregou,
Traga em nome de Jesus Cristo. Se a prece vai trazer amanhã em nome de Jesus, sem falta. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Glória a Jesus, aleluia. O homem de Deus faz presente aqui, nosso irmão Manuel, glória a Jesus. Presbítero abençoado de nosso Deus, glória a Jesus, aleluia. Ele já se faz presente e eu já vou passar para ele, glória a Jesus. A oferta da evangelização, glória a Jesus, você vai entregar juntamente com o voto daqui a pouco, quando o homem de Deus pedir as ofertas oficiais, glória a Jesus, nós já entregamos com as ofertas em nome de Jesus Cristo. Vamos receber o homem de Deus, glória a Jesus, e vai hoje nos dar um grande ensinamento, com as palmas bem alegres para o Rei dos Exércitos, as palmas para o Rei da Glória de Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Santo é o Rei da Glória de Jesus. Glória ao meu Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Graças a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Senhor Amém. da glória. Aleluia, Senhor, para sempre. Senta, meus amados. Amém, meu Jesus. Daqui a pouco podemos orar. Aleluia, Jesus. Depois de uma longa temporada que estive aqui, hoje Deus preparou novamente para revelar a alguns irmãos, não é, irmão Valdemar? Aleluia. Amigo antiquíssimo, a irmã, nosso irmão aqui, faz pouco tempo que estive lá, não é, na sua casa, não muito tempo não, um ano e pouco mais ou menos. Isso. E é assim que o povo de Deus marcha. É sempre ganhando amigos e conservando. Amém. Sempre foi a base essencial da palavra de Deus, que nos instruiu assim, e cremos assim pela fé no Senhor da glória. Tem grupo para louvar, as irmãs se louvam, as irmãs que louvam os irmãos também. O tempo de cantar chegou, tem a lista de Deus, o tempo de louvar, tem tempo para louvar, se os irmãos querem louvar, os irmãos, como faz sempre, pode se reunir e aproximar. Daqui a pouco iremos a meditar nesta boa palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Tem alguém que não vai louvar? Cante. Se da vida as pagas preciosas são, o pensamento drogas tudo em vão. Quantas muitas vezes não duvidarás, e entrando alegre os dias passam. Quantas bênçãos e cantação recebidas da divina mão. Estrelas todas uma vez.
nem para enumerá-las. Aleluia. O irmão pode aproximar, os irmãos para o lado. Eu conheço um versículo na Bíblia, irmãos. Os irmãos também devem conhecer, as irmãs. Tem um versículo, só um versículo que a palavra nos diz que Deus nos dá 11.000 livramentos só registrado em um versículo. Aleluia, Jesus. Imaginam bem, toda a Bíblia Sagrada repleta de bênçãos sem limites. Queremos sem limites. Bênção maravilhosa, Deus. Vitória, Jesus. Aleluia, meu Deus. Glória. E o grupo? Unidos em Cristo, salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Foi uma bênção de Deus e hoje a alegria de revê-lo, irmão, aqui, né? Isso é muito importante. A gente se alegra muito. Por isso que
Por isso que, na prática, nós estamos vivendo uma época mais rica em servir a Deus. O servir é garantido. Bíblia Sagrada. Você quer, irmão? Ela está com a garganta um pouco irritada. É o 559 da A. Aleluia, Jesus. Isso nos ajude. Salve, Aleluia. amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Glorificar o nome do Senhor. Bom é louvar e bendizer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o 559. És a palavra de Deus. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. Amém. Vamos fazer a festa porque a festa é nossa. Quem nos deu foi Cristo. Eita maravilha. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. És o mapa da jornada.
aleluia. E os anjos dizendo, aleluia. E os céus, o reino dos céus foi inaugurado aqui na terra para nós. Isso não é verdade, está bem na Bíblia, bem explícito mesmo, não é? É quando a gente crê, e quanto mais você crê, mais vai crescendo em justiça. Aleluia, meu Deus. A palavra fala isso. Crença em justiça. Vamos, os irmãos já terminaram. Vamos já orar a Deus. É preciso que pedimos a Deus. É necessário buscarmos a Deus, sim ou não? Sim. Em que sentido? Em que sentido a Bíblia manda mais buscar a Deus? Estou referindo que geralmente quinta-feira é doutrina, não é? A doutrina ela nos educa muito. É a parte educadora da palavra, do Espírito Santo. É a doutrina. Aleluia, Jesus. E a Bíblia nos dá uma boa informação sobre o ponto essencial que devemos buscar a Deus. Em que sentido? Tem o sentido chave de orarmos, o sentido chave, o áureo de buscar a Deus. Aleluia, Jesus. Isso é o que mais se encontra na Bíblia. Em outras palavras ao pé da letra, mas a palavra nos ordena buscar sabedoria. Aleluia, Jesus. Por isso que o provérbio de Salomão está escrito, não é? E vamos caminhar. Se o senhor olhar bem o sentido de um original mais bem condizente com o assunto, está escrito assim: eu amo os que me amam e os que me buscam o seu tempo me achará. Não é só de madrugada. É a maneira de algumas Bíblias de expressão, mas tem outras que o português é muito melhor e se refina melhor. Tanto é que o profeta Isaías, ele condizendo com o mesmo profeta de Salomão, ele já expressa uma área toda abrangente. Buscai ao Senhor enquanto? Em que sentido? Sabedoria. Exatamente. A sabedoria, ela comanda todas as demais qualidades. Sabedoria é igual ao amor. Comanda todas as qualidades. O amor, ele tem cerca de, inicialmente, 9 qualidades, referendo a palavra completa, amor. E a sabedoria não fica por menos também. Tiago mostra no versículo acerca que a sabedoria ela produz 8 qualidades. Só no versículo, imagine em toda a Bíblia. Aleluia, Jesus. Isso é muito lindo para nós. Importantíssimo. Então, por isso que nós devemos buscar e saber o que estamos buscando. E também somos informados se estamos buscando de acordo com a vontade de Deus, porque Ele nos ensina assim, devido ao seu Espírito Santo. É uma realidade nessa palavra. E já nesta oração também, quem trouxe a sua oferta, a oferta da Líder de Missões, irmão, junto, isto. O que devemos fazer antes de ofertar, irmãos? Perdoar. A volta de Cristo está prestes e o conserto diário jamais poderá ser desprezado. Mesmo que a gente não peca pecados grosseiros, mas às vezes pecamos involuntariamente. Existe o pecado involuntário,
Esse se acerta na hora, não é? O voluntário é complicado. E o pecado congênito, ele não sai agora. Só sairá quando os corpos forem transformados. Então nós temos uma boa informação referente a servir a Deus, não temos? E tudo isto condiz com a plenitude que Deus mandou para nós, para os nossos corações. Isso é muito lindo na palavra. Você vai ofertar, primeiramente, está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 23. Ponto-chave, instrução de Cristo. Se trouxer alguma oferta à casa do Senhor, altar, lembre-se de ter alguma coisa contra o teu irmão. E se tiveres, deixa a tua oferta de lado, reconcilia-te com o teu irmão, com o teu próximo, e ainda Jesus ainda enfatiza, e reconcilia-te depressa. Antes que a coisa se agrave e vai até para o B.O. E a gente tem visto muito isso por aí afora, até nas redes sociais. Sim ou não, meu querido? Tem aparecido por causa do quê? De pecado retido ou rancor retido. Vemos que a própria medicina e a Bíblia nos fala isso, que é mais de 50%, muito mais do que isso, de pessoas que sofrem de câncer, é promovido por guarda de mágoas. É constatado na Bíblia, mostra no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, que a mágoa gera enfermidade dos pés até o fio dos cabelos. Torce tudo. Desmorona tudo. A guarda de mágoas. Essa palavra vem de água suja. Quem guarda mágoa espiritualmente falando, está tomando água suja. Então não funciona. Jesus trouxe água limpa. Então, porque apresenta a Deus, primeiro nós vamos pedir a Deus sabedoria na sua boa palavra e em seguida oferta. Peça também perdão se for necessário. Geralmente a gente nós temos algo de nós que não se converte, não é? Não tem jeito de não viver com essa peça que não se converte. Por que não se converte, irmão? O que é dentro dele que vive conosco que não se converte a Cristo? É bom saber para saber, você ter uma boa defesa da fé cristã. A língua não se converte porque a carne não se converte. A língua, está compreendendo? Ela só pode se converter quando ela aceita a plenitude do Espírito Santo e controla, não é? Controla, mas a carne não se... E ela joga coisas más pela língua. É uma verdade. Não dá nem para falar aleluia, não. Tem que pedir a misericórdia mesmo, não é? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, meu Deus, aqui nesta noite, Senhor da glória, pedindo perdão das nossas falhas, pedindo também, Senhor da glória, sabedoria da tua palavra, meu Deus, e também te ofertando, Senhor, apresentando as ofertas que o Senhor tens preparado, com o poder da tua palavra, santa e poderosa, meu Senhor, de poder e de graça, Deus de amor e de bondade, na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, receba também as nossas ofertas, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém e graças a Deus. Coloque as nas salvas, tem os cobiceiros envelopes. Quem pode auxiliar passando os envelopes? Tem alguém? Está disponível? A gente pegue por meio da fé
Isso, pegue pela fé, Deus prepara no momento certo. Às vezes a gente diz assim, quem pode ajudar com 50? Deus coloca 500 lá no coração, né? Lá dentro do coração. É Ele que trabalha de acordo com a sua vontade, sua sabedoria. Pegue os envelopes, já vamos meditar nesta palavra do Senhor, nosso amado Deus. E graças a Deus. Aleluia. As irmãs que estão lá atrás, se não estiver ouvindo bem, venha para frente, se for possível, não é? Porque o nosso progresso está fundamentado, primeiramente, aonde? Na oração. E segundo, na palavra de Deus. São umas das ordenanças de Cristo. Que oremos e que também examinemos a palavra. Se os irmãos e as irmãs que estão lá atrás quiserem mais para frente, se não estiver ouvindo bem, vamos já ler a palavra de Deus. Vamos, você prudente também no horário, de acordo com o estabelecido, aqui no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, versículos 12 e 13 e 14. Graças ao Senhor, nosso amado Deus. Se tiver alguém de outro ministério, seja bem-vindo em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Se tiver pessoas que não são crentes também, sejam bem-vindos. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e graças a Ele. Encontraram? A Epístola de Paulo aos Romanos. É aconselhável que todos tenham essa leitura devocional. Que você não sabe que a leitura da Bíblia constante, ela nos faz tão bem que os praticantes da leitura da palavra no Espírito Santo não caducam. Glória a Deus. Isso é glória a Deus. Sabia disso ou não? Os neurônios, as veias minúsculas, traz a função do cérebro, elas não perdem a atividade. Sabia disso? Não. Glória a Deus. É sagrado a palavra. É verdade. Vamos já ler a palavra de Deus. Tem até o título na minha Bíblia. Na hora que vocês têm. Quem quiser ler o título, leia, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Tem o título. Isto, por um homem, é versículo 12, né? O título, na minha Bíblia. Por um homem vieram o pecado e a morte. Ponto e vírgula. Por um homem também veio que superabundou o pecado. É o título, vamos ler. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Vamos analisar o versículo 14 da palavra. No entanto, a morte reinou
desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Sente que nós oremos. Vamos meditar bem nessa palavra de Deus, como vemos. Graças a Deus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo foi constituído por Deus, para quem não sabe, mais de 20 anos depois que Jesus subiu. Separou para ser apóstolo, principalmente dos estrangeiros, que somos também enquadrados nesta estágio. E não sei se os irmãos, creio que muitos conhecem, que o apóstolo Paulo era extremamente zeloso pela lei, de tal maneira que se tornou-se até perseguidor da justiça de Deus. A conversão de Paulo é bem conhecida, creio que todos sabem. Ele passou por aquela advertência por Cristo e converteu-se na tradição da lei. A lei que a palavra está falando, depois nós vamos chegar a uma conclusão: que tipo de lei é esta? Que regime de lei é aquele que Deus estava, que a Bíblia fala, Paulo está referindo. Então, ele foi transferido da lei para a graça. Qual a lei? A lei que, em uma linguagem totalmente a linguagem da graça. A lei expressa: se fizer, viverá. E a graça tem uma linguagem diferente: se viver, fazerá. É o que nos liberta, nos dá alegria. É a linguagem da graça. E ela não está somente na letra, mas está na virtude do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, na época, ele estava pregando a palavra. Ele encontrou muita dificuldade, amada igreja, de transferir o povo, as igrejas da antiga lei para a atual graça. Por quê? Onde Paulo ia pregar, encontrava colônia de judeus dedicados à lei. Então iria confronto, e não pequeno confronto. É semelhante a hoje, se nós não definir sobre a personificação da graça e os preceitos da lei, a gente pode criar confronto até dentro da igreja, que não é uma boa coisa, mas pode acontecer. Então, Paulo dedicou a escrever as suas epístolas, aprendendo com Cristo, Senhor da glória, sim. E ele passou a ter a mente plenamente ampla, aberta, e sabia o que estava falando. Não sei se os irmãos se lembram bem, mas no livro de Gálatas, aos Gálatas capítulo 3, versículos 1 ao 4, que teve uma dura repreensão, dura no modo de expressar, mas foi realmente o que precisava. Ele chegou a ponto de dizer que os Gálatas, a igreja de Galácia, começou bem no espírito, mas quando começaram a misturar a lei com a graça, desvinculou-se a virtude e do Espírito Santo, e eles passaram
viver na carne, pensando que estava no Espírito. E quando isso sucede, por falta não de oração, talvez também não de jejum, mas de falta de conhecimento, causa grande estrago em uma vida, ou em muitas vidas. E ele expressou, olha os Gálatas, essa introdução. Deus nos deu o Espírito unicamente por meio da pregação, da fé, e não por sacrifícios repetitivos. E eles deduziam ao perigo que causa, se nós não tivermos o conhecimento na regência do Espírito Santo. Deus abençoa de uma maneira e a pessoa pensa que é de outra maneira. Isso gera um pecado tão grande que Paulo chegou a chamar os Gálatas de feiticeiros. Mistura de um marido morto, que é a lei, o Antigo Testamento, com a mistura do esposo vivo espiritualmente falando, que é Cristo, o Senhor da glória. Isso causou uma devassidão muito grande. Então ele estava explicando que por um homem veio o pecado no mundo. Qual o homem? Qual foi o homem que pecou? Adão. Por o pecado de Adão, como nós lemos aqui, versículo 12, assim como por um pecado de um homem, por a transgressão de um homem, entrou o pecado no mundo, ou por um homem, entrou o pecado no mundo. E através do pecado, gerou a morte. Assim que todos pecaram, e por isso todos morreram. Mas o que nos chama a atenção, Paulo ele não cita só Adão. Nas profecias de Paulo referente a isso, ele cita dois tipos de pecados que entrou no mundo. As irmãs já observaram isso, os irmãos também? Ele cita o pecado causado por Adão e cita o pecado também causado pela lei. Não é dois que ele está citando aí? E ele dá a explicação, o motivo que entrou o pecado, os dois motivos que veio o pecado a reinar. Pecado só reina quando a pessoa está condicionado em uma ordem. Adão pecou por isto, porque a personificação da graça na época que Deus criou Adão estava presente. Só que houve uma lei entregada a Adão, chamada lei condicional, é a lei da inocência. Adão recebeu as ordenanças de Deus de uma maneira bem leve, fácil, porque Deus, na verdade, ele não nos convida para pôr jugo pesado. Ele nos convida para aliviar o peso que muitas vezes a gente cria, nasce, cresce e continua naquele peso de ignorância e pecado. Então veja bem, Deus entregou lá no Jardim do Éden 7 regras a Adão, 7 ordenanças. Só que as demais ordenanças eram simplesmente assim e ele dava para cumprir muito bem. Deus ordenou a Adão que preenchesse a terra, dominasse, cuidasse do jardim, alimentasse de ervas e frutos, assim por diante. Então, predominar sobre os animais. O sexto também, sobre as aves. E o sétimo foi uma lei condicional. A 7ª ordenança foi aquela ordenança sobre a conservação da inocência. Mas tinha uma observação: não comer da árvore da
Vocês já pregaram isso para alguém? Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 9, versículo 17, que ele não tocasse na árvore da ciência do bem e do mal. Senão o pecado entraria e morreria. Porque a árvore da ciência, para quem conhece a palavra de Deus, claro, somos nós pela misericórdia, pelo menos a gente não conhece tanto, mas conhece algo que é suficiente para a defesa da nossa fé cristã. Não é assim? Veja bem. E Deus, ele tem qualidades específicas, exclusivas, somente para ele. Deus é onisciente, ele é onipresente. Ele é também infinito, não tem fim. Ele é supremo, ele é soberano. E ele é santo e santíssimo. E ele também tem direito, domínio, somente ele tem direito de saber o bem e o mal, porquanto é um atributo exclusivo dele. Por isso que o Deus condicionou Adão sobre a lei da inocência. Por isso que Paulo está referindo a Adão e a Moisés. Sobre as consequências duras que a humanidade sofreu, sofre, está sofrendo, causados por dois tipos de quebras de regras. A primeira quebra de regras é a quebra da lei da inocência. Adão poderia continuar preenchendo a terra, predominando, sendo ele classificado por Deus como coroa da natureza. Porém, havia uma ordem que nós estamos comentando. Ele não poderia alimentar do fruto. A doutrina, irmãos, é para todos, só que a doutrina é para todos nós, não é? A doutrina, ela não salva, mas ela conserva os salvos. A Bíblia ensina isso com muita potência, não é, presbítero José? A doutrina não salva. A salvação vem antes do nosso nascimento. Quem já leu isso? Não. Precisamos, não é? A salvação vem antes do nosso nascimento. Biblicamente falando, sim. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4, que desde que revelou a fundação do mundo, ele revelou a salvação. Tanto é que a pessoa doutrinada, crendo na Bíblia, ela não se desvia. No Antigo Testamento, homens e mulheres descobriram a essência da salvação, passaram por altos e baixos até fracassos, mas não foram derrotados, porque a salvação ela traz um significado tão seguro, tão confiante, porque é a unção do Espírito Santo, que quem crê na salvação sabe que está perseverando e que foi salvo antes que o mundo existisse. Nunca leram isso, não? É preciso que estejamos sempre com a nossa mente exercitada nisto, na palavra de Deus. Não é que estou fugindo do assunto, estou relacionado a isto. Porém, voltando ao mesmo assunto, Adão recebeu uma pequena prova, leve prova, mas nem por isso deixaria de ter aquela objetividade de não tocar não comer daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque eu estou referindo novamente, quando o atributo é de Deus,
Não toque nele, porque é somente Deus. Nos dias que estamos vivendo, abrindo aqui um parênteses sobre essa pregação, nós estamos num tempo muito difícil relacionado mesmo à interpretação do Evangelho. Quantas vezes eu já ouvi pregadores, às vezes homem ou mulher, substituir Gabriel por Cristo, substituir Miguel por Cristo, substituir um anjo por Cristo. Mas realmente existe. Quer dizer que, trocando a criatura pelo Criador. Foi isso que a serpente atuou na vida de Adão. Eu estou falando Adão porque quem pecou mais foi igual? Os pecados, quem pecou mais foi igual? Foi Adão ou Eva? É bom a gente comentar, porque a doutrina ela é assim, ela nos traz um padrão de entendimento. Vocês sabem que o pecado de Adão, não, irmão, ele não atingiu a parte biológica de Eva. Então o pecado dele foi maior, senão Jesus não serviria para ser nosso Salvador. Porque o pecado de Adão, quando Paulo está referindo aqui, está referindo não somente sobre caráter público, mas também algo que afetou a parte biológica da humanidade, ou seja, o pecado está no sangue. É por esse motivo que a carne não se converte, como nós tivemos o comentário no princípio, porque o pecado está no sangue e na carne. E Paulo expressou, Jesus também, que a carne não pode dar o reino de Deus por causa do pecado biológico. Veio de sangue, veio de herança. E isso cauterizou o mundo. Só que o plano da salvação ela está realizada na visão divina com juramento, promessa, segurança, referente à salvação e mediante a Cristo. Mas vamos analisar também Moisés, os dois pecados. Um, porque Adão quebrou uma lei condicional. Lei condicional é aquilo que você tem, está naquela condição. Quando a pessoa transgredir aquela regra, ela está destituída da glória. Chama pecado, ou seja, lei condicional. E por isso que ele cita Adão e o reino da morte. Uma realidade. Depois ele cita, então até a lei estava o pecado, porque não havendo lei, também não há transgressão. Como não há transgressão? Se nós vivemos transgredindo, às vezes em pensamentos, em palavras e obras. Só que, já que Deus nos isentou desta lei severa, quando a gente comete erros por pensamentos ou por obras, por ações, mesmo que não sejam pecados tão grosseiros, mas nós temos a oportunidade de reconciliar imediatamente. Isso por quê? Porque nós estamos no tempo mais rico de servir a Deus. No tempo da plena plenitude de Deus, em que, em vez do pecado reinar sobre nós, mas reinamos sobre Ele. Oh, aleluia! Por Cristo, porque superamos a graça. Quando Deus chamou Abraão, não tinha lei. Quem está compreendendo? Deus chama Abraão e não existia. Se os irmãos olharem na Bíblia, a palavra de Deus, Deus chamou Abraão como chamam de nós hoje. Hoje nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Tem que falar fora, porque esse é o que inspira a igreja, é a doutrina da salvação. É o que inspira a igreja, é a realidade da graça de Deus personificada em Cristo Jesus e revelada lá no Antigo Testamento ainda. Principalmente no ministério
te inspira a igreja. Sinto, faz a igreja sentir o efeito da glória. É justamente a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela é um pacote completo. Tem todo tipo de bênção que a pessoa merece. E tudo de graça. Jesus expressou: de graça receber. Está em Mateus 10, 8, assim por diante, em outros lugares tantos e tantos. E por isso que o cristão, ele sente duas alegrias. Alegria com Deus e alegria com o próximo. Aleluia! Para que seja completa. E Deus chamou Abraão, integrou-se na graça. Por que sabemos que foi na graça? Porque Abraão nunca fez um sacrifício para obter um resultado. Ele somente ouvindo a palavra e crendo. Ouvindo e crendo e Deus investindo. Sabe o que é investir? Você precisa de algo, mas você não consegue alcançar. Então a promessa, ela vai investindo em nós. Paulo fala disso em Efésios 2:10, não é? E somos criaturas de Deus, criatura sua, criada nele para as boas obras, ao qual Deus preparou para que andássemos nelas. Está falando do ministério de... Irmão, não tem coisa mais linda, mais gostosa na vida que você deitar para se repousar, recobrar as forças, dormir com uma mente tranquila. Confiando no Senhor é um remédio até contra a insônia. E quando você acorda, às vezes que o sono desaparece, entra a meditação. Oh, aleluia! Entra a meditação e a insônia não tem lugar da insônia, é substituído pela meditação. Bem-aventurado o varão que medita dia e noite. É a saúde espiritual, a conservação dos salvos, principalmente nessa época tão rica, para servir a Deus. Porque o Espírito de Deus não é mais prometido, é derramado para nós. E o que Paulo quis referir sobre Moisés, é a lei, é que Israel foi edificado sobre o ministério de Adão como uma nação, esteve no Egito debaixo da graça, saiu do Egito debaixo da graça de Deus, chegou ao pé do Monte Sinai, debaixo da graça de Deus, mas se nós não tiver, como Paulo diz, o raciocínio, se ele for trocado ou confundido pela emoção, nós podemos trocar o certo pelo errado. E causamos muitos prejuízos pessoal e também familiar. E até social, porque aconteceu com Israel lá no Monte Sinai. Deus deu a oportunidade, ou seja, confirmou pelo ministério de Moisés a comunicação. Deus expressou o sentimento que ele estava prestando ao povo. O povo saiu do Egito, não sei se os irmãos conhecem bem, mas a personificação da graça é para libertar. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, entendemos a graça, nós não temos mais medo de Deus, temos? Não, porque quem tem medo de Deus, desconfia dele. Então troquemos o medo pelo respeito. Aleluia! Isso é lindo na palavra do Senhor, nosso amado Deus. E lá no pé do Monte Sinai, Israel trocou a graça, a lei pela graça. Trocou o caminho que é possível alguém chegar a Deus por um regime que era impossível a pessoa chegar a Deus praticando as obras da lei. Paulo chega a referir, dado pelo nome pelo próprio Cristo, quando Jesus foi criticado, porque comia no sábado com seus discípulos, comia, ele teve a resposta personificada na graça,
dizendo assim: olha, os meus servos desta época estão inocentados de cumprir os regimes da lei. Por isso não o condenarei. Mateus 12, versículo 7. A defesa de Cristo. Por isso que Paulo está referindo que quando não há lei, também não há. Não sei se vocês não conhecem pela Bíblia o nosso regulamento de santidade. Nosso regulamento de continuar santos. Na regra do Espírito Santo é baseado no concerto diário. Porque o concerto diário, quem sabe o que é concerto diário? Deus nos salvou e Ele pôs como testemunho o sol, a lua, as estrelas, assim por diante. E o sol é testemunha dos nossos feitos. Assim por diante, as estrelas à noite. Então, quando nós cometemos uma falha durante o dia, não podemos, de maneira alguma, deixar para pedir perdão à noite. Quem já leu isso? Está em Efésios 4, 26. Irados e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao inimigo, porque quando você aceita Cristo, o diabo que estava perto foi para mais longe. Quem sabe disso? Não sabe não? Sabe não? Senão a gente vai até blasfemar contra Cristo, expulsando Satanás de nós mesmos. Está compreendendo? A gente não tem mais essa tentação diabólica, tem a tentação humana, que está sempre presente. Mas quando a pessoa começa a acumular pecado, o inimigo que estava longe, ele começa a aproximar. Está no capítulo 5 de Pedro, versículos 7 e 8. O diabo, vosso adversário, anda em mais perto ou mais longe? Hã? Responda forte, porque, irmão, se a gente não confundir, não é vão. Para que estejamos sempre dedicados na meditação da palavra de Deus. E com isto, Paulo expressa que o pecado ele foi imputado como lei, porque o povo ignorou a graça. E Deus entregou a lei. Então a lei, eu conheço um código da lei aqui na Bíblia, no capítulo 35 de Êxodo, versículo 3, assim está escrito: não acenderás fogo no sábado. Mas em Números fala no capítulo 15, 36, na sequência, que um homem foi acender fogo no dia de sábado, apanhou um pouco de lenha para acender o fogo e foi apedrejado. E aonde está o perdão? Porque ao espaço do perdão, Israel mesmo vedou quando deixou a graça plena de Deus e escolheu o ego. Eu vou fazer, eu faço. O ego derruba a pessoa, despedaça a pessoa. O ego leva a pessoa totalmente ao contrário da palavra. Mas só que, no resumo dessa pregação, Deus tem um compromisso com o seu povo, ainda que o homem ou a mulher quebra a aliança, Deus não quebra o seu plano. Por isso que ele está referindo, aí Deus entregou Cristo, demonstrando perdão constantemente, e Paulo expressou: portanto, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Como a graça superabundou, já que nos profetas a lei estava escrita, como Moisés mesmo colocou 6:35 do Monte Gerizim,
ser escrito em cima do monte Ebal, e lançou daquele local 12 maldições, se não cumprisse a lei. E o povo obrigatoriamente teria que dizer amém. Está no capítulo 26 de Deuteronômio. Então, enfim, era uma lei que, ora, se não praticasse, o pecado não sairia. Porém, quando João Batista iniciou o seu ministério, quem se lembra as primeiras palavras que ele expressou? Ele foi o profeta intermediarista. Ele estava colocado entre a lei e a graça. Portanto, as primeiras frases que o profeta usou na abertura do seu ministério foi esta: arrependei-vos! Oh, aleluia! Aí entra a nossa riqueza, a superabundância da graça, porque ele estava indicando perdão. Quando Deus pede arrependimento, ele aponta para o pecado, mas não oferece o castigo. Ele oferece perdão. Por isso que a graça superabundou muito. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Porque em lugar do castigo, em lugar da depravação, entra o processo inexplicável de Deus, a sua misericórdia. Aleluia! Misericórdia. Superabundou. E Cristo, Jesus, por sua vez, no capítulo 4, versículo 17 do Evangelho de Mateus, usou as mesmas frases na abertura do seu ministério: arrependei-vos, com subjetivo, porque é chegado a vós o quê? Fale qual, porque é a doutrina que nos inspira, tanto de como já estive expressando, tanto de nós para conosco, com Deus, para conosco e para com o próximo. É uma maneira de viver feliz com o Senhor da glória. Então ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já que o pecado reinou porque Adão quebrou a regra, o pecado reinou porque o povo era impossível cumprir a lei, nós não recebemos uma lei. Se os irmãos olharem no livro de Mateus, de 1 de Mateus até o Apocalipse, nós não encontramos sequer uma vez aquela lei que foi entregue a Adão e nem tampouco a Moisés. Encontramos o quê? O Espírito Santo testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus e colocando em nós o ministério da reconciliação e seremos semelhante ao Cristo perdoador. Oh, aleluia! Semelhante ao Cristo perdoador. Resumindo, nós somos salvos uma vez. Pela incomparável misericórdia, uma vez. É um acordo. E esse acordo está selado com o sangue de Cristo. E a graça superabundou. Superabundou. Por quê? Porque a doutrina do Espírito Santo é a doutrina perdoadora. E a doutrina perdoadora, ela assegura categoricamente o selo com o Espírito de Cristo, ou o selo pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo. E também, por fim, meus amados irmãos, o selo da misericórdia, o acordo da misericórdia de Deus, faz feito uma única vez e sustentada pelo sangue de Cristo, na plenitude dessa riqueza da graça do Senhor nosso Deus, para que os santos continuam firmes nesta boa palavra, a palavra da salvação. Ela se enquadra em tudo, todo o significado da vida está enquadrado na salvação. Salvação é testemunhada por meio do quê? Fruto. Não é por dons. Os dons são bons, edificam a igreja, mas não salvam. Os dons são bons, edificam a igreja, mas não converte ninguém. O que se converte é você receber a palavra de coração aberto, e a Bíblia diz que no momento em que recebamos esta palavra,
o selo do Espírito Santo está presente em nós e nós já estamos designados para a glória de Deus, não pelas nossas obras, mas pela graça que é a nossa dada. Que esta boa palavra ela continue trabalhando em cada coração. Hoje, cada membro possui 3 ministérios. Ministério de rei. Porque quando você usa a palavra da graça, isentando da lei, a lei que eu estou falando é a lei cerimonial. Que você fazia muito sacrifício para obter um resultado. E também a lei, se a pessoa pecasse, ela não tinha retorno. Ela sofreria pena de morte. Hoje o Espírito de Deus nos enche e nos isenta do desejo de pecar. Só que se porventura alguém pecar, não temos a pena de morte, temos o advogado. Glória a Deus! Esse é que nos assegura neste patamar excelente da gloriosa salvação em Cristo, o Senhor da glória. Quem compreendeu a palavra? Procure compreender, porque Jesus disse assim, não é? Quando alguém ouve a palavra que não compreende, o que acontece com ela? Vem o maligno e tira o pouquinho que foi semeado. Está escrito em Mateus 3,19. Então, que essa palavra continue trabalhando firmemente em nós. Tempo de alegria, tempo de plenitude. Plenitude é a graça de Deus completa. O número 7 é o número de plenitude, número completo, número perfeito, aonde o Espírito Santo de Deus atua em nós com a perfeição suficiente para subirmos com Cristo Jesus para a glória. Louvado e glorificado é o nome dele para sempre. E aí, agradecer a Deus também. Agradecer a nossa irmã Iracema, né, por esse convite, para estar aqui hoje alegrando com a igreja, alegrando com os irmãos, enfim, porque a palavra nos mostra que o salvo comenta. O salvo não é Roque, ele comenta assim, ó. Em vez de comentar da vida do outro, comenta de salvação. Então chega eu para você. Irmão Roque, sabe o que aconteceu comigo? Jesus me salvou. Aí o irmão vai também. Não é isso? Vai responder. Ele me salvou também. Aí entra a riqueza da palavra. Por isso que Paulo disse, a Malaquias diz que existe até um memorial. Um escrito no livro das memórias, entre os muitos livros que temos os nomes escritos. Um deles é o livro das memórias, comentários. Os que são salvos gostam de comentar e a palavra diz que há um memorial escrito. Se nós olharmos na Bíblia, os nossos nomes são escritos no livro de Deus há cerca de mais de 8 vezes. É honra. Por isso que a meditação valoriza Deus, confiando seus excelentes tesouros em vasos de barro. Mas a glória é dele e não nossa. Vamos agradecer a Deus pela aviso. Louvado e glorificado o nome do Senhor. Não dá vontade de subir para a glória, não? Sente ou não? Os que recebem a palavra, sente leve como, como se diz, leve como pena, mas leve do pecado e cheio da graça de Deus, rico. Mais uma vez que essa boa palavra continue trabalhando em cada coração. E temos aviso, irmão? O irmão, com os avisos já vamos agradecer a Deus. Quem foi revelado por meio da palavra? Diga amém! Onde está a maior revelação da Bíblia? E a menor? Não existe Deus maior, Deus menor, Deus é só maior.
Pode dar os avisos? Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos ver. Deus vai proverá, não é? Vamos, pode dar o aviso. Vamos ver. Não. Aí tem que ser com a irmã Iracema. E hoje foi uma exceção, os irmãos e irmãs, lá no local lá. Abriu para que eu viesse aqui. Mas Deus vai preparar, vamos ver quantos dias, se é muito, se é pouco, não é? Amém. Pode dar os avisos, já vamos terminando. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, com as palmas do Evangelho, glória a Deus, aleluia. A graça do Senhor, glória a Jesus, nessa noite, glória a Jesus, nos abundou sobre as nossas vidas, glória a Jesus, aleluia. Para nós sabermos, meus irmãos e irmãs, nós teríamos algo maior, o Deus maior da terra, do céu. Hoje não existe outro, só o nosso Deus, glória a Jesus, aleluia. E tudo que Ele tem falado conosco, glória a Jesus, glória a Deus, é que Ele tem muito mais ainda para nos entregar, glória a Jesus, aleluia. Depende da nós servir a Ele em espírito e em verdade, glória a Deus, com obediência, glória a Jesus, aleluia. Fazer um sacrifício agradável ao nosso Pai Celestial, glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos e irmãs, amanhã o irmão está aqui pregando a palavra de Deus, o irmão Paulo, glória a Jesus, pela campanha, glória a Deus, que está fazendo, glória a Jesus, aleluia. Santo é o Rei dos Exércitos. Amanhã, em nome de Jesus Cristo, para receber mais pizza, mais vitória. Aleluia, Jesus. Amanhã é sexta-feira, glória a Deus. Também tem um culto da tarde, glória a Jesus, aleluia. Os irmãos venham no culto da tarde para poder vir, glória a Deus. E Deus tem mais bênção e mais vitória, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Culto de manhã a consagração, à tarde e à noite também o culto da campanha com o irmão Paulo, glória a Deus. E sábado também tem campanha, glória a Jesus, todos vão ver em nome de Jesus Cristo. E nós temos, glória a Jesus, se apresentar na presença do Senhor, na igreja do nosso Pai Celestial, glória a Deus. Nós temos que estar aqui, glória a Jesus, todos os dias, todas as noites, glória a Jesus, aleluia. Não fique em casa, glória a Jesus, aleluia, porque a sua bênção você não sabe o dia que Deus vai enviar. Se é hoje, se é amanhã, se é depois. Se você estiver presente, a bênção chega e você volta para a sua casa abençoado e prosperado, glória a Jesus, aleluia. Assim, agora essa oportunidade em nome de Jesus e a palavra com o presbítero Manuel. Todos que estejam aqui presentes, para Jesus, vai receber a unção também com a santificação. Vamos fazer Glória a Deus, restauração glória a Jesus, aqui, aleluia. que já na frente, se os irmãos acharem por bem, as irmãs também, vamos agradecer. Quero só resumir, nós temos três potenciais importantes. Nós somos reis, sabe disso? Porque agora nós somos reis referente a duas coisas. Reis sobre a lei, porque nós estamos debaixo da lei. A lei das regras, como já foi dito. E Paulo fala disso em Romanos 6, capítulo 6, versículo 14. Portanto, não reina o pecado em vossos corpos mortais, por qual nós estamos debaixo da lei. Aí Jesus, por sua vez, expressa: eu não rogo que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. Então nós estamos, em vez do mundo estar reinando sobre nós, nós estamos reinando sobre o mundo. Ao invés da lei do Antigo Testamento estar reinando sobre nós, nós estamos reinando sobre a lei. Nós também somos profetas, porque profetizamos que Jesus é o Senhor e profetizamos para nós mesmos. E também nós somos sacerdotes, por isso quando Pedro ia pregar, ele tinha todo cuidado, ele já convertido, ele tratava a igreja com um máximo de educação, devido à graduação espiritual que a igreja possui. Nós somos sacerdotes, sim ou não? Quem já falou com Deus hoje, diga amém. E por que ele fala? Só pode falar com Deus quem é sacerdote, seja homem ou mulher. A oração já vai direto. A irmã não vai ligar para a irmã, não sei que eu posso orar. Não, ela já vai direto. Talvez as pessoas não meditaram tanto valor, quanto vale o valor que temos. Somos profetas, profetizamos para nós mesmos. A irmã já deu graça pela salvação? Já, não é? Então já é profeta, profetizou para si mesmo. Graças te dou, Deus amado, pela salvação. E os irmãos também. Vamos agradecer a Deus. E sacerdote porque fala com Deus.
Rei, porque o pecado não reina mais sobre nós, é nós que reinamos sobre ele. Os dois tipos de pecado, o pecado causado pelo mundo e o pecado causado por meio da lei. Esse pecado ele não é muito observado, ele dá para observar, não estou dizendo aqui, mas tem muitos crentes que ainda estão presos pela lei e assim nunca se liberta. Isso é muito grave na referência da doutrina salvífica de Cristo. Paulo diz aos Coríntios, aos Romanos mesmo, que o marido da lei é o marido morto, era a lei. E o marido da graça, que é a lei moral, mas tem tolerância de perdoar. É por isso que está referindo. A lei está no Novo Testamento, mas com tolerância de ministrar o perdão. Então vamos alegrar, vamos agradecer. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta noite e na demais noite também, meu Deus. Que o Senhor na glória, como sempre, continua nos conservando, Senhor. Continua nos segurando. Continua, meu Deus, cada momento nos mantendo na virtude de vida, Senhor. Da tua graça santa e poderosa, que permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho, Senhor, apresentamos o presidente da República, de todos os presidentes, de todos os países da terra, meu Deus, apresentando também, Senhor, a nação de Israel, que é mandamento e promessa, as outras nações também, Senhor da glória, a tua obra aqui na face da terra, que ela seja sempre, meu Deus, alicerçada no poder da tua palavra, o nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Presbítero José, me ajudar a ungir aqui, por favor. Está presente aí. Paz do Senhor Jesus. Diga amém. Deus o Pai, nesta boa palavra. Glória a Deus. Temos aqui, por favor. Vou tirar essa coisa para carregar. Eu vou carregar hoje. A tua obra. Fica aqui, irmão José. Tua graça divina, Senhor. Deus Santo, maravilhoso. Nós para fazer tuas vidas, as filhas vão lá também, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Na virtude divina, Senhor, da tua palavra, em Cristo Jesus, pela tua vida, que vive e reina do Senhor para sempre, pela tua graça, Deus,